Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e você está no Momento OBMEP. E para a aula de hoje eu tenho aqui uma questão da segunda fase da prova nível 2, que é dos alunos do 8º e 9º ano. Então, olha só, vamos ver aqui essa questão. Ela diz o seguinte: na barraca de pescaria da festa junina da escola, os peixes valem 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos, certinho? Então, que é o valor dos peixes, tranquilo. E há 10 peixes de cada valor, certo? 10 peixes de cada valor. Então aqui a gente tem 30 peixes, né? 30 peixes, 10 de cada valor. Após ser pescado, o peixe é devolvido ao tanque. Sem conhecer os valores dos peixes, cada participante pesca 3 deles e, dependendo dos pontos, ganha um prêmio, conforme o quadro abaixo. Total de pontos, 3. O prêmio é um chapéu. 4 pontos, o prêmio é um cuscuz. 5 pontos, o prêmio é um bolo. 6 pontos, uma pamonha. 7 pontos, uma pipoca. 8 pontos, um doce. E 9 pontos, um lenço. Olha aqui a letra A. Maria ganhou um doce. Quais são os valores dos peixes que ela pescou? Então, se a gente olhar aqui, doce, ela é 8 pontos. Se elas pescam, né, ou o pessoal que participa pesca 3 peixes com os valores de 3, 2 e 1, para formar 8 pontos, a gente pode ter algumas possibilidades, que são o quê? 3, 3 e 2, que dá um total de 8 pontos e ela ganha um doce, né? Isso aqui pode ser um dos valores que ela pescou, mas aí, como ele quer saber quais, né, a gente pode ter outras configurações. Olha só, se a gente colocar 2 é 4. Para chegar em 8, falta 4, né? E o último peixe, o valor máximo só pode ser 3, né? Ou seja, dá para perceber que as configurações que a gente pode ter para 8 pontos é da seguinte maneira, com as pontuações 3, 3 e 2. Então, ela pode pescar 3 no primeiro, 3 no segundo e 2 pontos no terceiro. Ou pode fazer assim também, 3 no primeiro, 2 no segundo e 3 no último, que também vai dar 8. Ou o primeiro pode ser 2, o último pode ser, né, o penúltimo pode ser 3 e o último pode ser 3. Então, os valores de peixe que ela pescou pode ser esses valores aqui. 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3. São as possibilidades possíveis para quem quer ganhar um doce. Dá para ver que com os outros valores a gente não consegue fechar essa configuração, certo? Então, a letra A, a resposta é essa daqui mesmo. São 3 possíveis configurações e aqui estão elas, né, que respondem a pergunta quais os valores do peixe, né, dos peixes que ela pescou. Tranquilo? Vamos ver aqui o item B. Preencha a tabela abaixo com as 6 possibilidades diferentes de se ganhar uma pipoca. Olha só, vamos olhar aqui que pipoca, para ganhar uma pipoca, a gente precisa marcar 7 pontos. Então, vamos ver as configurações possíveis para se marcar 7 pontos, né? Utilizando aqueles números de valor dos peixes. Então, olha só, para 7 pontos, se a gente pescar 1, os outros têm que ser 3, né? Porque senão não consegue formar 7 se eu pescar 2, porque o último valor máximo é 3 e não vai chegar a 7. Então, se o primeiro peixe for 1, o segundo peixe for 3, certo? O último lá também tem que ser 3. E aqui a gente tem que 1 mais 3 é 4, 4 mais 3 é 7. E vamos fazer as mesmas possibilidades, igualmente fizemos na letra A, né? Pode ser que aqui seja 3, aqui seja 1 e aqui seja 3. Ou pode ser que aqui fique com 3, 3 e 1. Já temos aqui 6 possibilidades, né? 3 possibilidades das 6 que a gente precisa. Mas ele fala para a gente que é para a gente colocar as 6 diferentes possíveis para se ganhar a pipoca. Então vamos ver outras configurações que dão 7. Olha só, se eu tenho 2, 2 e 3, também faz 7. Então pode ser o quê? 2, 2 e 3. E aí a gente vai trocando os números que é sendo pescado primeiro, segundo e terceiro, né? Aqui nas possibilidades, na análise combinatória, a gente chama isso de
permutar os valores. Então, vamos permutar esses valores. Então, eu posso ter aqui 2, 3, 2, também dá 7. E eu posso ter 3, 2, 2. E aí, a gente fez aqui as 6 possibilidades que uma pessoa tem de ganhar uma pipoca nessa festinha aí, certinho? Vamos ver o item C. Qual é o prêmio que sai com maior frequência, maior quantidade de possibilidades? Justifique a sua resposta. Então, ele pergunta qual é o prêmio que sai com maior frequência e ele já dá uma dica, que o prêmio que sai com maior frequência, logicamente, né, como ele falou aqui, é o prêmio que tem a maior quantidade de possibilidades. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos montar as possibilidades de se ganhar cada um daqueles prêmios. E aí, o que tiver mais possibilidades é que, com certeza, ele vai ser o prêmio que tem mais chances de sair. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a gente pegar os valores de referência. Então, por exemplo, chapéu. Vamos colocar aqui. Para ganhar o chapéu, tem que fazer 3 pontos, né, para se ganhar um chapéu. Então, olha só, para ganhar o chapéu é 3 pontos. Para sair 3 pontos em 3 peixes, a gente só tem uma possibilidade, que é quando pesca 1 e 1, né? Porque se eu pescar, por exemplo, 1 e 2, já dá 3. E aí o próximo, no mínimo, é 1, já vai passar. Então, para ganhar o chapéu, a gente só tem uma possibilidade, é quando pescamos 1 e 1. Então, ele não é o prêmio que sai com maior frequência. Até porque a gente viu que a pipoca, por exemplo, do item B, ela tem 6 possibilidades de sair, certo? Então, vamos observar lá qual é o próximo depois de chapéu. É o cuscuz, né? O cuscuz, lembrando que aqui a soma do chapéu é 3. E o cuscuz, a soma dele tem que ser igual a 4. Então, vamos ver as possibilidades que a gente pode ter quando o número aqui é 4. Então, por exemplo, se eu pesco o primeiro 1, eu posso ter 1 e 2. Então, olha só, já vou colocar 1 e 2. E aí a gente faz a permutação aqui. A partir disso, a gente pode ter 1, 2, 1. E podemos ter também 2, 1 e 1. Vamos ver outra possibilidade de sair o cuscuz, né? Essa soma 4. Será que tem outra possibilidade? Vamos supor aqui que eu pesque, por exemplo, 3. E aí, se os mínimos são 2, a gente vai ter pelo menos 1 e 1, né? Já vai passar de 4. Se eu pescar 2 e o outro ser 1, já vai para 3, né? Então, já dá para perceber que para o cuscuz, essas são as possibilidades possíveis, né? Então, para o cuscuz aqui são 3 possibilidades, né? O chapéu só foi uma. Então, tem mais chance de sair cuscuz do que chapéu. Mas mesmo assim, o cuscuz ainda não é o que tem mais possibilidades, né? Já que a pipoca a gente viu que tem 6. Vamos voltar lá para descobrir qual é o prêmio com 5. Com 5 pontos é o bolo, né? Então vamos ver aqui as possibilidades para bolo. Bolo com uma soma de 5. Então vamos começar a montar. Para 5, se eu tirar o número 1, eu posso ter o número 2, que aí faria 3, e posso ter 2 de novo, né? Começando aí pelos menores. Se a gente for começar pelos menores, também a gente pode ter a configuração 1, 1 e 3, que dá 5. E a partir disso vamos permutar. Eu posso ter 1, 3 e 1. Posso ter também 3, 1 e 1. Aqui a gente já tem 3. Qual outras configurações que dá 5? Se eu tiver 1 e 2 também dá 5. Então, 1, 2 e 2. Vamos fazer a permutação aqui para o bolo. Vamos ter também 2, 1 e 2. Vamos ter também a permutação quando 1 está em último, né? Então, 2, 2 e 1, certo? Vamos ver se tem outra configuração para bolo, né? A gente já começou com 1, já começou com 2, né? Se a gente começar, por exemplo, com 2 e 3, já dá 5, e o menor na terceira é 1.
já vai passar, né? Então já dá para ver que para bolo temos aqui as possibilidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Então a chance de sair um bolo é maior do que do cuscuz e maior do que o chapéu, certinho? Vamos ver qual é o próximo prêmio depois do bolo. Depois do bolo é a pamonha, né? A pamonha aí que tem a soma de 6. Vamos calcular as possibilidades para sair uma pamonha, que é essa somazinha aí de 6. Então vamos colocar aqui para a pamonha, que a soma é 6. Vamos ver as possibilidades. Se eu começar com o número 1, eu posso ter o quê? 1 e 1 dá 2. O máximo depois é 3, que é 5. Então é melhor eu começar assim. 1, 2, já deu 3, e 3 para dar 6. Vamos fazer a permutação aqui desse 1, 2, 3. Eu posso ter 1, 2, 3, 1, 3, 2. Posso ter 3, 2, 1. E posso ter também 3, 1, 2. Vamos ver se ainda dá para fazer alguma configuração, né, utilizando esse número 1, 2, 3, 3, 2, 1. Observe que para o número 1, começando com o número 1, eu tenho 2, 3 e tenho 3, 2, certinho. Começando com o número 3, eu tenho 3, né, 2, 1 e 1, 2. Então eu não comecei ainda com o número 2. Quando eu começar com o número 2, eu posso ter 2, 1, 3. E posso ter também 2, 3, 1. E aqui eu já tenho uma possibilidade, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades para a pamonha. Mas será que ainda existe uma outra configuração que a gente pode formar para somar 6? Então, por exemplo, se eu começar com o número 2, eu posso ter 2, 2, que é 4, mais 2 é 6. É uma configuração possível, pescar 2, 2 e 2, que também dá a soma 6, né? E como aqui é repetido, se a gente permutar nesse problema, vai ser a mesma possibilidade, né? O peixe primeiro 2, o peixe segundo 2, ou o peixe terceiro 2. E olha uma coisa interessante, quando a gente pegou 1, 2 e 3, dá para a gente saber que essa permutação, né, ela vai ser 6, e aí fica para a gente só montar e descobrir as possibilidades, porque quando a gente está montando as possibilidades, e são números diferentes, elas são dadas sempre pela multiplicação decrescente do total até o número 1. Como assim, professor? Aqui, como são 3 números diferentes, 1, 2, 3, a gente pode ver que a total de possibilidades vai ser o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, que foram essas 6 que a gente achou aqui primeiro, né? Isso é chamado de fatorial de um número, certo? Se fosse, por exemplo, 4 números diferentes, a gente ia ter 4 fatorial, que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dando um total de possibilidades maior, né? Que aí a gente já teria 24 possibilidades, certinho? E olha só, com a configuração 2, como ele é repetido, a gente só pode ter essa configuração. Então aqui para a pamonha, a gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Então até agora, nas nossas análises, a pamonha é o prêmio que tem mais chance de sair. Lógico, porque ele tem a maior quantidade, né, possível de encontrar essa soma 6. Então, por enquanto, quem está saindo mais é a pamonha, certamente. Vamos ver aqui o próximo prêmio depois da pamonha, né, a pipoca, que é 7. Lembra que a pipoca a gente fez na letra B. Né? Para a pipoca, a gente teve aí, aqui, que são essas 6, né, essas 6 possibilidades aqui da letra B. Então, a pamonha ainda está ganhando. Depois da pipoca, a gente tem um doce. O doce a gente fez na letra A, né? Olha só. O doce a gente tem aqui na letra A. São essas 3 possibilidades. Então, a pamonha ainda está ganhando. Falta a gente fazer do lenço. Então, vamos lá fazer a do lenço, né? Então, vamos ver aqui como que ficaria essa do lenço. Então, vamos escrever aqui para a gente poder organizar. Então, a do lenço, que tem que ter soma 9. Então, pescando 3 peixes para ter essa soma 9, a gente só vai ter uma possibilidade, que é 3, 3 e 3, que são os maiores possíveis aqui, né,
não tem como mais ter uma soma 9, é uma possibilidade. Então, a gente justifica que o prêmio que sai com mais frequência é a pamonha, porque ela tem mais configurações possíveis, né? São 7 possibilidades, certinho? E aí, a gente, como colocou as possibilidades, a nossa resposta está justificada e fundamentada. E certamente os prêmios que menos saem é o chá e o lenço, que eles têm uma única possibilidade, certinho? Essa questão, ela termina aqui no item C e eu espero vocês numa próxima questão. Até mais. Tchau, tchau.